Boa noite, amigos. Estamos aqui em mais uma reunião. Mais uma reunião do Nerd Gesiel. Continuamos aqui no capítulo 11, hoje no versículo 26, né? E nossa querida Zezé vai fazer uma prece para a gente antes de começar. Zezé. Ok. Vamos então, todos nós aqui presentes, a todos aqueles que em outro momento estarão conosco, nesta mesma vibração de alegria e de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, buscando o entendimento do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, rogamos suas bênçãos, Mestre, para o nosso estudo da noite de hoje, nos envolvendo a todos, nós encarnados e desencarnados aqui presentes, e a todos aqueles que em determinado momento estarão conosco também, através da maravilhosa tecnologia dos nossos dias. E rogamos, Jesus, que, através dos seus benfeitores maiores, possamos ser envolvidos em bênçãos de inspiração, de luz e de entendimento das lições aqui estudadas, assim como que possamos levá-las em nossos corações, em nossa mente, para que possamos reproduzi-las em nossas vidas, através do exemplo de amor que nos convida à sua doutrina de luz. Se conosco nesta hora, nos abençoando a todos, e que a vontade de Deus seja soberana sobre nossas vidas, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Interessante que a sua prece, eu acho que vem bem de acordo com o que a gente tem que ver hoje, né? A gente já vai ver já. Aí. Boa noite, Regina. Bom, nós estamos vendo, então, essa perícope, né, do Descanso para a Alma. E... Boa noite, gente. Desculpe, caí. Boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos lá. A gente, só para dar uma recordadinha, essa perícope é pequenininha, a gente pode fazer uma leitura aqui breve dela. Naquele tempo, Jesus respondendo disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos infames. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregas por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de oração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sou humilde de coração, né, gente? Tá erradinho ali, já estava errado semana passada, esqueci de corrigir. Bom, semana passada a gente viu aqui o versículo 25, né? Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos infames. A gente ressaltou bastante o que significa esses sábios e inteligentes, por que eles, na verdade, quem oculta, na verdade, são eles próprios, né?
porque ou eles não aceitam, ou eles estão com o cálice tão cheio que não admitem outras coisas, né? A vaidade a impede, às vezes, de aceitar, às vezes, de ouvir algumas coisas, né? E as revelar seus infantes, nós comentamos um pouquinho sobre os infantes, a questão da humildade, da necessidade do aprendizado, quando a gente fala da necessidade do aprendizado, é assim, que a pessoa sente a necessidade, né, de aprender mais, de crescer, né? E hoje vem esse 26 aí, e tanto em Mateus como em Lucas está igualzinho. Eu pus aqui para, né, para constar, mas está igualzinho nos dois evangelistas, né? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, às vezes falo da questão da vontade de Deus, né? Então, por isso que eu achei que a oração veio bem de encontro aí ao que se tem para hoje aqui para comentar, né? Então, assim, alguém quer fazer algum comentário inicial? Sem comentários? É difícil, assim, sair de imediato, né? Mas, assim, sim, porque... sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, ele está falando aqui da vontade de Deus, né? Da vontade de Deus, que nós temos que fazer o esforço íntimo para entender qual a vontade de Deus para nós, né? Para entender a vontade de Deus para nós, para tentar buscar exercer realmente aquilo que a nossa consciência determina como sendo essa vontade de Deus para nós. E isso depende muito da nossa conexão com o alto, depende muito do conhecer-se a si mesmo, depende muito da aceitação de certas circunstâncias, de certas condições da nossa vida, depende de vários aspectos, né? Mas eu busquei aqui no Luz Imperecível, gente, tem um comentário do Onofres exatamente sobre esse versículo, né? Então, acredito que a gente possa começar por ele, que vai direcionar um pouco mais as nossas reflexões, né? Então, o título que ele dá para esse capítulo é Proposta Divina. Proposta divina seria realmente a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, a proposta divina para a humanidade. Então, é o desejo de Deus para a humanidade, né? Deus sabe o que é melhor. Quando temos a felicidade de compreender que algo representa a proposta do Senhor, isso devemos aceitar, porque é o melhor, o que mais nos convém, o que contribui para o nosso reequilíbrio. Jesus assim definia porque bem sabia que muitos acreditam que a sua doutrina precisa da presença de ricos e de pessoas de projeção para ser lançada no mundo. Ele faz aqui até uma referência ao versículo anterior, né? Não nos esqueçamos de que o evangelho é para ser semeado e, a partir daí, germinar, crescer e frutificar no coração. Carecemos dos que precisam da doutrina e não dos que acham que a doutrina precisa deles. Os grandes, os ricos, virão a seu tempo, quando chegarem à conclusão que, detendo de tudo, permanecem com o vazio de suas almas. Em meio ao aprendizado, chega sempre o momento em que, seja qual seja o terreno que estamos palmilhando, percebemos estar presente a vontade sábia do Criador. Diante dos cometimentos felizes,
a importância da sobriedade e do respeito às posições dos semelhantes. Nas horas difíceis, o convite é à serenidade, num atestado de consciência e identidade com as disposições do plano maior. Através do aprove do Pai, pode estar presente o recurso menos agradável, mas imprescindível ao ressarcimento de débitos pretéritos ou outros destinados à aferição das conquistas já operadas, com vistas ao futuro, isto sem perda da capacidade de regozijar-se com a felicidade daqueles que nos cercam. Então, voltando aqui ao início, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse é o... Oh, desculpa, falar. Não, eu não pode falar, Zezé, eu não ia falar nada. Ai, atendeu o telefone. Então, a gente estava falando aqui, ó, quando temos a felicidade de compreender que algo representa a proposta do Senhor, né? A gente estava falando no começo de como a gente deve buscar, como a gente deve buscar a nossa conexão com o mais alto, para que a gente consiga entender qual é essa proposta do Senhor para a gente, né? E a gente deve, como ele fala no final, né? Às vezes não é aquilo que a gente gostaria que fosse, né? Mas quando a gente entende que a gente deve passar por aquilo, né? Porque sempre porque é o melhor, ele está aqui. O que mais nos convém, o que contribui para o nosso reequilíbrio. Sempre o que vem, a gente tem que ter essa consciência, né, de que o Pai é maior, de que a vontade dele é soberana, que ele é justo e amoroso, extremamente justo e extremamente amoroso. Então, o que nos for apresentado é para que a gente passe, sim, ali, por aquilo, né, porque aquilo vai contribuir com o nosso reequilíbrio, com certeza, né? Odete, Fala, querida. assim que você terminar, pode eu fazer um comentário? Pode falar, pode falar. Eu encaixo bastante aí, é que nós estamos falando ali de ocultar as coisas, que às vezes necessário, e o que você está falando, às vezes mesmo pelo fato da gente não, mesmo não enxergar, né? O que a maioria das vezes é óbvio, pela nossa cegueira a gente não consegue enxergar. Mas eu acho que cai bem, é o Chico mesmo que contou, mas eu não guardo em qual livro ele narrou isso. Mas tinha um senhor que ele tinha uma filha com 6 anos de idade e ela estava muito doente, muito mesmo. E nessa enfermidade dela, ele tinha muitos créditos no mundo espiritual, assim, do trabalho dele, merecimento mesmo ele tinha. Então, quando ele vai à noite, ele adormece, ele pede uma entrevista, que eles conversassem com Maria de Nazaré, para que não tirassem a filha dele, que ele ia fazer tudo, né, naquele esforço imenso, mas que ele não tirasse, não, que ele faria tudo, tudo que fosse ao alcance, ele daria, sabe, a vida por ela, assim, para poder que ela continuasse vivendo, mas sem ela ele não conseguia. Bom, aí então ele consegue, ele pede muito, ele vai muitas vezes no mundo espiritual, insiste muito, e ele consegue essa concessão da menina ficar mais tempo, alargar, sabe, o tempo de vida dela num determinado tempo, porque ele tinha muitos créditos, e ele pede em função disso. Então, quando ela vai completar a enfermidade dela passou, e ela foi vivendo uma vida mais ou menos normal, e quando ela foi completar 16 anos de idade, ele abre a porta do quarto, me parece que é no dia do aniversário dela, abre a porta do quarto, aí tinha um bilhete assim, em cima da penteadeirinha dela, e nesse bilhete ela dizia o porquê que ela suicidou.
Ela se suicidou. E esse pai fica desesperado demais, e quando ele vai ao mundo espiritual, no desespero dele, ele fala: olha, foi concedida a você para você entender, para você compreender que a vontade divina, ela é, 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 tem que ser como ela, mas José falou, soberana, porque ele sabe de todas as coisas. A menina era suicida e reincidente, então ela ia ser retirada antes, para voltar para o mundo espiritual, adquirir forças, compreensão e poder ir retornando nesse breve período. E o pai pediu tanto, mas para ele compreender que a gente tem que aceitar a vontade de Deus, seja aonde for. Então, eu acho que encaixa aqui nisso, né? Se a gente compreendesse, se a gente soubesse que de verdade é o melhor para nós, a gente passaria melhor, né? Aceitaria tudo que passa, mas às vezes a gente questiona, a gente acha que não está certo, será que é isso mesmo? Lembro de muitas vezes eu falar assim, meu Deus, eu não posso ter pedido isso na minha vida, eu não posso ter pedido isso na minha vida. É muito para mim, eu pensava assim, sabe? E hoje a gente entende que não, que é o melhor, né? É o melhor para a gente. Muito linda a sua colocação, Lenice, muito linda mesmo. Não coube aí direitinho? Com certeza, minha amiga, com certeza, né? E faltou aceitação para ele, né? Resignação. Se ele tivesse realmente aceitado ali como sendo a vontade de Deus, ele não teria passado por esse desgosto, vamos dizer assim, e a condição dela teria sido melhor também, né? A condição da filha também teria sido melhor. Então, ele acabou, no final, ele acabou prejudicando a própria filha, né? Por aquele, a princípio, parecendo um amor imenso, mas, na verdade, era um apego, né? Porque quando a gente fala em apego, às vezes as pessoas pensam só no apego material, nas coisas materiais, né? Mas o apego pode ser a um cargo, né? A um trabalho, a uma condição na casa espírita, a uma pessoa, né? Então, sim, realmente foi o apego dele que, vamos dizer assim, prejudicou aí, na verdade, a condição dele e trouxe uma infelicidade para ele e prejudicou o caminhar da filha, né? Prejudicou o caminhar da filha. E a lição maior é a gente aceitar, sim, aquilo que nós temos que passar, e o sofrimento maior dele seria ver a filha dele naquela condição novamente, né? Exatamente, Lenice. Muito legal a sua história. Regina? Sim, corroborando o que vocês bem falaram, eu tenho uma experiência pessoal. Acho que essa lâmpada aqui está interferindo na imagem. Eu era muito agarrada com meu pai, filha caçula, temporão. E aí, no último ano de vida dele, eu fiquei cuidando do meu pai. E eu fui sentindo que as forças dele iam se esvaindo, né? Vontade de viver. Ele hoje ele estaria completando 93 anos. Nossa. E percebendo isso, né, correndo um médico, outro, fazendo tratamento, tirou câncer de pele do braço, operou, foi bem. Ele começou a emagrecer muito, fomos a alguns médicos, e no último médico, o médico falou que queria conversar comigo separadamente. Mas nesse ínterim, papai passou mal, deu 2 entradas em emergência em hospital, e ele veio a óbito por septicemia. Na data que seria a consulta minha particular com o médico dele, com o médico que estava atendendo, né? E ele tinha um câncer, né? E talvez não suportasse. E eu lembro que eu pedia muito a Deus por ele, para que ele ficasse bem. E eu entendi naquela hora que era uma dor profunda para mim, né? Porque eu sempre me despedia dele, que vinha aqui para casa, eu dizia, pai, te amo. E ele dizia, nós nos amamos. E nós nos beijávamos.
E essa foi a última palavra que eu ouvi dele no último dia que eu encontrei no CTI. 2 dias depois, o médico ligou e disse que ele veio a óbito. E aí eu fiquei muito comovida e agradecida à espiritualidade por ter dado o amparo, porque ele já estava muito enfraquecido e ele talvez ele não resistiria sequer a uma biópsia. Então, ter esse consolo de saber que Deus sabe o que faz e ele leva aqueles a quem ele ama para si, de volta para o mundo espiritual, né? É algo que eu tive um agradecimento. A minha dor da separação foi grande. Eu sinto muita falta do meu pai, porque nós éramos muito ligados. Eu falava mais de 2 vezes por dia com ele ao telefone quando eu estava trabalhando. Mas eu fico pensando, como eu sou grata, né, à espiritualidade amiga, por esse amparo que deram a ele, por terem retirado ele desse plano e poupado a ele de padecer algo que talvez fosse desnecessário, mas nós somos seres humanos, né, apegados e egoístas, e aí houve uma coisa que foi ótima da minha filha, ela disse assim, mãe, você está chorando? Mãe, você viveu 60 anos com vovô. E aqueles que só viveram 20, como a minha colega da faculdade, que com 20 anos perdeu o pai. Então, você é uma privilegiada. Você conseguiu aposentar e, depois de aposentada, você cuidou diariamente do vovô, você ficava o dia inteiro com ele. Então, você tem que ser agradecida. E eu tomei aquele sacode, né? Porque a dor da separação é muito grande, mas quando a gente sabe que existe um objetivo maior, isso dá um consolo. No dia do funeral, eu lembro que meus filhos ficaram assim, um pouco temerosos, porque quando fechou o caixão, eu disse, pai, até daqui a pouco. Mas não era porque eu estava com ideação suicida, é porque eu tenho certeza que o nosso tempo é muito curto diante de Deus. Então, eu sei que vai ser um até breve. E era assim que eu estava me referindo. Então, nos meus momentos de oração, eu dizia, pai, olha só, o tempo não estava bom quando o senhor estava hospitalizado, mas olha que dia lindo. E foi feita uma despedida gostosa. Foi doído, mas foi com gratidão a Deus, sabe? E na certeza de que o amor que nos une, prevalece. Eu acho que isso a doutrina nos ensina, o evangelho nos ensina dia a dia. Quando a gente se despoja um pouco desses apegos, quer pela parte material, né? ou a qualquer coisa que seja, a gente vai compreendendo que eu não sou a Regina como um espírito, eu sou um espírito que está Regina. E que isso vai prosseguir, isso é um lenitivo, isso é algo que te catapulta a uma outra dimensão. É perceber que nada do que passou, que tudo valeu a pena. Então, era isso que eu queria falar. Muito legal, Regina, muito legal mesmo. Você ia falar alguma coisa, foi interrompida? É que eu estou em outro ambiente aqui, daí aqui tem um telefone fixo, ainda tem telefone fixo que serve como interfone, né? Mas desculpa aí. Mas o que eu ia comentar era do Pai Nosso. Jesus nos trouxe, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como nos céus, né? Então, é muito interessante isso, porque eu acho que todos nós temos alguma experiência, né, nesse sentido, né? Agora, na pandemia, nós tivemos
um parente, né, um ente querido que partiu, né? A mãe partiu e ele ficou assim inconsolável, porque ele não aceitava a vontade de Deus. Nós começamos a fazer evangelho no lar online para ele participar, né? E ele vinha participar, mas toda vez que ele falava assim, não, está tudo bem, mas esse negócio da vontade, eu tenho que trabalhar em mim, porque ele não conseguia entender porque Deus não fazia a vontade dele, já que ele não queria o mal, né? Por que essa vontade de Deus tem que ser assim, às vezes, tão difícil de aceitar, né? E esse é um segredo assim muito especial, né, para bem viver, né? Para se aproveitar a experiência reencarnatória. Porque hoje mesmo, né, a gente estava estudando lá o capítulo 4, né, dos obreiros, e a gente vendo, aqueles que estão em dificuldades maiores são aqueles que estão revoltados exatamente contra a vontade de Deus, né? Então, enquanto o Chico comentava que é muito livre-arbítrio que nós temos, é muito livre-arbítrio, né? E que realmente nós temos essa capacidade. Só que nós precisamos entender como utilizá-la, né? Da nossa vontade. A nossa vontade não pode prevalecer sobre a vontade divina. E outra coisa, a nossa vontade não pode prevalecer sobre o bem comum, porque senão ela vira egoísmo, né? Porque quando nós estamos em família e nós queremos que a nossa vontade seja feita, nós estamos sendo egoístas, né? Então, não estamos pensando no bem comum. Isso em todos os ambientes que a gente vem a conviver. Então, é preciso que a gente busque dentro de nós essa percepção, né? Porque isso que é a coisa sutil, né? Como saber qual é a vontade de Deus? Como saber, né? Se você vai caminhando, às vezes, e quando você vê, ai, nossa, eu errei. Sim, nós erramos muitas vezes porque nós não meditamos, nós não quisemos ver uma realidade, nos iludimos, né? E também, quando a gente insiste em alguma situação em que está sendo complicada, que nem o caso do pai que a Lenice contou, né? Tá difícil conseguir essa coisa aí. Nós sabemos que nós devemos lutar pelo nosso progresso, pelo bem, né, dos nossos entes queridos e tudo mais, mas chega um ponto que a gente tem que entregar na mão de Deus, né? Porque se a gente não fizer isso, pode ser que a nossa vontade seja feita, né? E aí que está o perigo, de a gente cair em erro por conta da nossa vontade ser satisfeita, né? E aí voltar para o plano espiritual e falar assim, putz, eu estava indo tão bem, e de repente eu quis que fosse feita a minha vontade, e aí ferrou tudo. Então, é um segredo aí do negócio, né? Do bem viver e aproveitar as experiências, né? A gente tem que tomar cuidado com o que pede, né? Ou De repente a gente pede uma coisa e... uhum. Pode ser que ela seja atendida, esse é o problema, né? Porque às vezes a gente pede tanto a mesma coisa assim, né? A gente começa a achar que a gente sabe mais que Deus, né? É isso que eu preciso. Tinha um médico que convivia com a gente falava assim, você bateu na porta uma vez,
ela não abriu. Bateu 2 vezes, ela não abriu. Se bateu a terceira, ela não abriu. É melhor você ficar quieto. E outra coisa que me veio à cabeça aqui, né, nessa frase aqui, ó, em meio ao aprendizado, chega sempre um momento em que, seja qual seja o terreno que estamos palmilhando, percebemos estar presente a vontade sábia do Criador. Sabe o que me ocorreu aqui? Quando você vê, por exemplo, essas migrações, por exemplo, essas migrações de aves, né? Nasce num tal lugar, conforme o tempo, todas elas migram para para um outro local. Elas sabem que aquele local é melhor para elas. Depois elas voltam, às vezes elas têm que voltar para o mesmo lugar para colocar os ovos, etc. A gente vê isso com tartarugas. A borboleta, né? Quem ensinou para ela fazer o casulo, se transformar? Quem que ensinou que ela tem que parar? Os elefantes, né? Os elefantes que retornam para morrer. Então tem tantas coisas que você vê assim na natureza, né, acontecendo. Como é que a abelhinha sabe que ela tem que pousar ali na flor e é na flor e não é na outra coisa para, né? Então tem tanta coisa assim que você começar a observar. É ali a vontade de Deus, é ali acredito que além da vontade de Deus, a gente tem que pensar também em Jesus como sendo aí esse governador, né, do planeta, que co-criou tudo isso, né, e que organizou tudo da forma que é, e assim, essas coisas todas são... E ele só criou dessa forma porque ele tem a unidade com o Pai, né? E, na verdade, ele fala que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Né? A gente lembra dele falando isso, né? O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, tudo isso que está sendo, que a gente está comentando aqui, dos elefantes, como você falou, dos pássaros, da borboleta, todas essas coisas, né? Foi cocriado, foi organizado, foi direcionado por Jesus, mas é a vontade do Pai, né? Porque eu e Deus somos um, né? Eu e o Pai somos um, ele falava, né? Não no sentido de que ele é Deus, como alguns segmentos religiosos acabam entendendo, né? Mas como havendo ali uma comunhão plena de vontades, de sentimentos, de ideias, né? Uma comunhão plena ali dele perceber, dele executar a vontade do Pai. Né? É muito lindo isso de se pensar. Lenice, você ia falar alguma coisa, querida? Sim, é só reafirmando o que você disse aí, o instinto dos animais é Deus guiando. É Deus guiando. E eu já... É muito tempo que eu estudei num dos livros, né, de André Luiz, aí, naquela ação e reação, missionário da lua, é num desses. O instinto, é Deus guiando os animais. É isso aí. E quando a gente fala, quando está escrito aqui, né? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, pensar o que agrada a Deus, né? O que talvez a gente deva fazer para agradar a Deus. E isso foi comentado, né? Então, tem alguns lugares que a gente pode falar. Lá em Salmos está escrito assim: livra-me do sangue, ó Deus, meu Deus Salvador, e minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e minha língua anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito
contrito, espírito contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Então, ele falando também dos sacrifícios aqui, né, que na época eram feitos tantos sacrifícios, tem tantos lugares, tem vários lugares na Bíblia, né, no Antigo Testamento, que fala que Deus não quer os holocaustos, né, Deus não quer aquelas oferendas de animais que eram feitas no templo, né, e ele fala que aquilo não agrada a Deus, né, tem Isaías falando, tem vários lugares falando. Eles ficam alertando com relação a isso, né? Então, ele está alertando que não é esse holocausto que agrada a Deus, mas é o seu interior, né? É a condição sua espiritual que vai agradar a Deus, né? Tem outro lugarzinho em Romanos que Paulo fala assim: mas se tu, que te cognominas judeu, e repousas na lei, e te glorias a Deus, e conheces a sua vontade, e distingues o que é mais proveitoso, e és instruído na lei, tu mesmo que presumes ser o guia dos cegos, lume daqueles que estão em trevas, instrutor dos incipientes, mestre das crianças, que tens a regra da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao trem, a ti mesmo não ensinas. Tu que pregas o que se não deve furtar, furtas. Quer dizer, Paulo sempre chamou muito a atenção, né, dos hebreus com relação ao que eles externavam e o que eles realmente eram, né? Então, ele está falando assim, você está se achando aqui porque você acha que você sabe a vontade de Deus, você acha que você tá com tudo, porque você está instruindo a lei, né? Você está instruindo aqui crianças, tudo, você está ensinando as outras pessoas, mas você fala uma coisa e faz outra, né? Então, quando o outro aqui falou do espírito contrito, né? Quer dizer, contrito e esmagado, ou seja, é a nossa condição interna, não é? Não são as coisas que a gente faz e nem aquilo que a gente fala, né? A gente precisa pensar nós aqui como, às vezes, palestrantes, né? Conduzindo os estudos, né? A gente fica falando aqui da boca para fora, precisa ver o que a gente faz. O que a gente faz no nosso dia a dia, né? Se o que a gente está fazendo realmente é o que agrada a Deus, né? Em outro lugar também, em Romanos, ele fala, porque não é judeu o que o é manifestamente, nem é circuncisão a que se faz exteriormente na carne, mas é judeu o que o é interiormente, e a circuncisão do coração é no espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não vem dos homens, senão de Deus. Quer dizer, ele ressaltava nesse trecho aqui a circuncisão do coração, como ele está falando aqui, né? Que a circuncisão, o rito da circuncisão que eles tinham na época, na verdade, ele queria esclarecer para as pessoas que não queria dizer nada, né? Era uma questão cultural, mas que o que importava não era a questão da circuncisão da carne, mas era aquela transformação do seu coração, né, no sentido de louvar a Deus realmente, de buscar a vontade de Deus, né? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Estou aqui prosseguindo. Isso Paulo fala sempre, né? A circuncisão do coração, ele fala em mais do que em uma carta, né? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto que é no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, que na verdade ele está comentando esse versículo aqui, ó. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar,
vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Quer dizer, não é a oferenda no altar, a oferenda material que importa, né? O que importa aqui, ele está ressaltando a reconciliação com vosso irmão, ou seja, a reconciliação é o trabalho do coração, né? É a circuncisão do coração, como Paulo falou anteriormente, né? Então, vamos ler aqui. Fala da misericórdia, dessa reconciliação, mas a gente pode relacionar com o que a gente está falando aqui. Quando diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor, olha aí, é o que agrada a Deus, né, que a gente estava falando, é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Aqui a gente lembra também o Pai Nosso, né, Zezé, como você estava falando, né? Eu seja perdoado à medida que eu consiga perdoar, né, os meus ofensores, né? Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Prosseguindo, né? Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons, esse T4 aqui é o que há aqui, ó. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Quando ele fala em espiritualizou o sacrifício, é o sacrifício que você faz da sua transformação, da sua renovação, da mudança dos seus sentimentos, né? Então, é um sacrifício de renovação do seu interior, que às vezes não é fácil, às vezes realmente é um sacrifício de se fazer, né? Então, é esse sacrifício que interessa, vamos dizer, não é que interessa a Deus, interessa a nós, na verdade, né? Que Deus está lá na boa com ele está aguardando que a gente faça as nossas renovações, o nosso crescimento, e ele tem toda a paciência do mundo conosco, né? Nós temos toda a eternidade para fazer isso. Mas, quando a gente consegue essa renovação, o agradar a Deus é quase que um símbolo, não sei, porque o que acontece realmente é um passinho a mais que a gente dá na nossa jornada, né? Prosseguindo aqui, ó, ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Comentários? A oferenda é mais fácil, né? A oferenda material, né? A oferenda material é mais fácil, né? Que é a grande ilusão que nós, eu digo nós porque éramos nós realmente que vivíamos, né, no catolicismo ou no protestantismo mesmo, né, que fazíamos os sacrifícios materiais, mas
do orgulho, da vaidade, da prepotência, da intolerância. Esse, né? Então, tem até aquela passagem, né, da prece, né, do servo e do Senhor, que o servo chega assim e fala: Senhor, perdoa meus pecados, porque sou um pecador. E o outro chega e fala, né? O fariseu. Quer dizer, você está sempre exteriorizando, de alguma forma, né? Aquilo que tem que ser mudado dentro, né? Então, é preciso que a gente faça esse trabalho que ninguém vai fazer por nós, né? E aí é um sacrifício, realmente, né? Porque a turma acha assim, esse povo renuncia, esse povo gosta de sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. Mas você, às vezes, tem a consciência que se você não renunciar a determinada coisa, fica tudo muito mais difícil, né? Para todos, né? Então, a gente tem que sempre procurar projetar assim o todo, né? Não podemos pensar só em nós, né? E aí que é difícil, né? Então, essa coisa do exterior já passou da hora da gente deixar de lado, né? E a gente ainda insiste, né? Não, e você vê isso muito, assim, em certos espíritas, né? Vamos nos enquadrar aí na situação em que nós achamos assim, não, eu fui lá no centro. Tomei passe. Eu assisti a palestra e tomei passe. Pronto, já estou quites, né? Estou quites. Como se fosse um ritual, né? No entanto, não é nada disso. Se a gente ficar nessa, a gente não está entendendo nada, né? Não está entendendo nada, é muito mais do que isso, né? Então, o templo é dentro de nós. Então, é nesse templo que nós temos que nos aproximarmos de Deus, né? No sentido de entender a vontade dele, e essa questão tem muito assim, muita intimidade com a fé, né? Quando você vai desenvolvendo a sua fé, né? Porque a gente vai desenvolvendo a nossa fé, né? Sim. Eu nunca esqueço uma palestra do Haroldo Dutra, que ele faz esse comentário, que à medida, como que você confia, que você se entrega a um desconhecido, né? Então, você tem que se aproximar de Deus, você tem que entender Jesus, né? Entendendo Jesus, se aproximando de Jesus, você está se aproximando de Deus, e entendendo a vontade dele, né? Mas é preciso fazer esse esforço da aproximação, né? Porque se nós não fizermos isso, a gente duvida da vontade de Deus, né? Será que é isso mesmo que ele quer? Né? E você comentou, né? A gente vai na casa espírita, assiste palestra e toma passe, acha que está tudo bem, né? E às vezes eu assisto a palestra pensando nas coisas que deixou em casa, que eu tenho que fazer amanhã, e eu esqueci não sei o quê, eu tenho que fazer tal coisa, lembrando, sei lá, né, de coisas, e na verdade nem assiste a palestra, só fica presente ali, né? E a gente considera isso como assistir a palestra e tomar passe, como se fossem essas oferendas, como você falou, né? Então a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está fazendo a mesma coisa que eles faziam, né? E como você falou, já passou da hora da gente entender. Somos que nem crianças, né? Eu estou fazendo isso, eu posso ganhar aquilo, eu posso ir no parquinho, se eu me comportar, eu me comportei. Por que eu não posso jogar videogame? Nós somos processo de troca, né? A gente quer fazer escambo com Deus. Olha, eu deixo meu cabelo crescer até o pé se eu ficar curado da tal doença, não tem?
As pessoas que fazem promessas, gente, a gente está tentando barganhar com Deus. Né? Barganhar. Se meu filho passar na universidade, eu deixo de tomar cerveja durante um ano. Caraca! E Deus lá vai se preocupar se você está parando ou não parando, mas não é por aí. Mas nós, na nossa infantilidade, na nossa pequenez, né? Em graus diferentes, né? Eu estou dando exemplos muito caricatos, mas às vezes qualquer um de nós se vê na condição, como você mesmo está dizendo. Eu tomei parte, eu assisti a palestra, eu fiz o evangelho, e mesmo assim estou me dando mal na vida. Então, a toda hora a gente está questionando por que é que a gente não é agraciado com o que nós queremos, né? Exatamente, Regina, isso aí. Você sabe que um benfeitor lá da casa pediu para a gente fazer esse lembrete toda vez que começar, antes da palestra, a gente lembrar aos presentes que ali naquele ambiente eles já estão sendo trabalhados, da importância deles prestarem atenção na palestra e estarem atentos ali ao ambiente, né? E não se permitirem devagarem, né? E ficarem pensando nas contas que tem que pagar amanhã, naquilo que deu errado no dia, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, a gente faz esse alerta, né? Buscando a atenção do povo. Porque o evangelho é evangelho, né? A palestra é sobre evangelho. É evangelho. A Lenice parece que ia falar alguma coisa, Lenice, mas não? Não, sim, eu queria falar, mas eu não sei se dá tempo, se vai... Claro que dá, minha filha, pode falar à vontade. Falar rapidinho, né? Mas é assim, porque vai surgindo na nossa cabeça. E, então, o sacrifício, é claro, né, não podia se entender uma coisa espiritual se a gente era estava um homem carnal. Porque, assim, eu quero dizer o seguinte, na nossa compreensão, eu sou um homem, eu preciso agradar a Deus, o que me agrada? São alimentos, são determinadas coisas, para que a gente pudesse entender como agradar a Deus, materializando, né, dando coisas que o homem acha que para si que era bom para si, né? Então, alimentar, eles levavam frutas, sei lá mais o quê, depois teve sacrifício também, né? Os holocaustos e tudo. Mas eu acredito que hoje em dia, nós fazemos isso de consciência, conscientes. Por quê? Porque hoje nós sabemos que somos homens espirituais e que necessita da nossa transformação. Então, o que é agradar a Deus? É cumprir a lei dele, é fazer a vontade dele. É essa lei que está em nós. Então, cumprindo isso, nós estamos agradando ele. E a gente fica se enganando, como vocês mesmos acabaram de citar determinados comportamentos nossos que ainda lembram, né? Lembram esses que naquela época fazia-se compreensível. Né? Não tinha uma noção de sermos homens espirituais, com corpo carnal. Né? Então, hoje nós fazemos consciente. Então, isso é o que é pior para nós. Por isso Paulo fala, eu consigo sentir como ele fala, assim, chamando atenção mesmo. Né? São judeus, então tem que ser no coração, tem que ser no sentimento, tem que ser purificado. Eu sinto isso, sabe, assim, esse chamamento assim, de uma forma, eu posso usar a palavra bravo? Como se fosse bravo por nós, o que é que está acontecendo, né? Não dá para ser assim mais. E isso era atual naquela época e está sendo atual hoje para nós, que a gente continua oferecendo coisas materiais para Deus, né? Barganhas, como diz a Maria Regina e a Maria José. Era isso que eu queria falar. Muito bom, Lenice, muito bom. É isso mesmo. Gente, ainda na questão da adoração a Deus, a gente tem no Livro dos Espíritos a lei da adoração, né?
Então, tem ali o objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? Vem de encontro com o que a Lenise falou, na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. E só vou ler mais duas aqui, que vem, né, para a gente depois comentar. Adoração exterior, falando, né? Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é do coração, como temos falado aqui, né? Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Quer dizer, são as nossas ações, na verdade, né? Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, gente, ele está falando aqui numa adoração exterior, no sentido da sua ação, do seu exemplo. Não deixa de ser uma adoração exterior, uma ação com um irmão sofredor, um momento de caridade, não deixa de ser uma adoração também, né? Agora, tem gente que faz a caridade e faz a selfie lá para aparecer no Facebook, a propagandinha da doação que ele fez, né? No Instagram, etc. Né? Oi? É isso aí. Alguém tem alguma coisa para comentar aqui do Livro dos Espíritos? Só para corroborar, tem escrito, né? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Com certeza, Regina, não deixa de ser só uma coisa exterior, né? Como ele diz aqui, se não consiste, é até importante, né? Sim, se não consistir num vão simulacro. Quer dizer, ele pode falar isso do fundo do coração dele, aí vai valer. Né? Mas se for só para mostrar para as pessoas, para ser alguma coisa exterior só, de nada vai servir para ele, né? Bom, nós temos aqui um texto do Emmanuel, acho que é o último, gente, que é no livro Construção do Amor, sobre a oferenda, que é o que a gente estava falando, né? Antigamente, a fé exibia nos templos as vísceras fumegantes dos animais mortos, quando não imolava o sangue humano para aliciar a simpatia dos gênios inferiores categorizados à conta de anjos e deuses nos santuários primitivistas. Espetáculos deprimentes desdobravam-se diante do altar, gerando o terror e a superstição que orientavam a magia vulgar. Evoluída a fé, o incenso e a mirra, as essências e os perfumes substituíram as ofertas sanguinolentas, modificando o culto exterior e amenizando os costumes. Com Jesus, entretanto, as oferendas da fé são justas e expressivas. O discípulo do Evangelho é convidado a imolar a si mesmo nas áreas da renúncia pelo bem dos semelhantes, a fim de que a terra se faça o templo do amor divino. Com Cristo, não mais oblatas de sangue e lágrimas, nem dádivas de prata e ouro. Não mais o fetichismo da ignorância, nem a exaltação de interesses mesquinhos, mas sim o próprio coração do aprendiz, erguido ao trabalho da felicidade comum em bases no próprio aperfeiçoamento. Se pretendes trazer ao Mestre o preito de teu carinho, recorda que o Cristo não deseja adoradores de sua figura excelsa, mas artífices e servidores da boa nova, que saibam calar, auxiliando, amar com desprendimento e servir sem repouso, porque somente nesse culto íntimo de afetuoso devotamento é que conseguiremos, em verdade, comungar-lhe hoje e sempre a edificação do reino de amor e luz.
Então, gente, eu acho interessante esse começo aqui do texto, porque ele faz uma trajetória aqui, né? Na verdade, tudo que se fala em termos espirituais, do nosso crescimento, da nossa evolução, é tudo uma trajetória, é tudo um caminhar, são passos lentos, a gente gostaria que fossem rápidos, mas são passos lentos que são dados, né? Então ele coloca que há um tempo atrás a gente levava as vísceras fumigantes e até dos animais, né? E até sangue humano, né? A gente tem na história os casos de sacrifícios de crianças, sacrifícios de virgens, não é isso? Tem vários casos, né? Várias histórias, né? E depois passou-se olha, ele fala aqui, evoluída a fé, o incenso e a mirra, as essências e os perfumes substituíram as ofertas sanguinolentas, né? Modificando o culto superior e amenizando os costumes. Quer dizer, os costumes vão sendo amenizados e sublimados ao longo da história. A gente vê isso, né? Existiam costumes na cultura, na época de Jesus, que hoje a gente não aceita mais, ou até antes dele. A gente, por exemplo, existiam escravos na época, hoje a gente não aceita mais escravidão, não é? Então, os costumes vão se modificando. Agora, como até a Zezé falou, já passou da hora da gente modificar isso. Então, é assim, a gente está a caminho de fazer isso. Muitos de nós já conseguem, né? Já consegue se modificar, já consegue ir para a casa espírita, vamos dizer, com uma noção diferente do seu, da sua presença ali naquela casa, né? Com uma noção diferente do receber um passe, com a noção diferente de fazer uma prece, né? Então, é um caminhar, é um processo. É um processo e cada um de nós aqui está num ponto, né, dessa trajetória, mas eu me lembro que ontem na palestra lá a gente estava comentando a questão da fala de Jesus, né, do sim, sim, não, não, né, e a princípio parece que ele fala assim que você tem que ser honesto, mesmo que você seja desagradável, vamos dizer assim, né, seja honesto em qualquer situação, doa quem doer, vamos dizer assim, né? Mas primeiro que nem sempre você precisa dar o seu parecer para tudo que está à sua volta. Primeiro. Então, às vezes, o sim, sim, não, não tem muito a ver com o seu silêncio, né? Com a sua postura. E o sim, sim, não, não tem muito a ver com a sua escolha. Você falar sim para uma coisa, não para outra, é uma escolha que você está fazendo na sua vida. Né? Então, falar sim para algumas coisas representa falar não para muitas outras. Você pode estar falando não para a tua vaidade, você pode estar falando não para droga, você está falando não para maledicência, não é? Então, tudo é uma escolha que a gente faz. Né? No longo da nossa caminhada, é a escolha de como a gente lida com as coisas, é a escolha de como a gente lida com as pessoas, né? E tem um local aqui que ele fala, né? O seu parecer, né? O exemplo que você dá, né? É sempre útil dar um bom exemplo. Então, se a tua escolha for um bom relacionamento com o seu irmão, né? Se a sua escolha for atuar servindo, for atuar agindo no sentido de auxiliar o próximo, você está fazendo uma adoração, você está fazendo o que agrada a Deus, mas você está fazendo também o que ajuda o seu crescimento, ajuda a sua melhoria, né? Então, é tudo uma questão de escolha que a gente vai aprendendo a fazer as nossas escolhas ao longo da nossa trajetória, né? Acho que é por aí. Ninguém quer comentar alguma coisa? Esse texto?
Acho que você comentou bem, Val, porque é esse mesmo processo, né, que a gente vivencia a cada dia, né, a gente vai, Deus vai proporcionando a gente experiências que vão nos abrir os olhos, né? É como desvendar, né, de uma realidade, né? Como a gente fala, né, que você lê um livro, né, uma obra de André Luiz, numa determinada época, você vai ler 5 anos depois, você descobre coisas que você nunca tinha percebido, né? Então, a nossa percepção da realidade vai se modificando, né? E a gente vai percebendo o que é essencial na vida, né? Porque até para fazer caridade, né? A gente precisa saber como faz, o que faz, onde faz, né? E com quem faz, né? E a verdadeira caridade não é a caridade da doação material, né? Mas é a doação de nós mesmos, né? Com amor naquilo que fazemos. Às vezes tem uma lição acho que vinha de Luz, o título é Servicinhos, de Emmanuel, já leu? Eu acho que já li, sim. É bem interessante, porque ela fala assim, às vezes o cristão fica querendo se engajar num trabalho, numa obra assim especial, né, para atender um monte de gente, tal, não sei o quê. No entanto, às vezes a vontade de Deus não é essa, né? Aí ele fala, né, Manuel fala, através dos servicinhos, quer dizer, é você atender a pessoa com educação, com tolerância, com compaixão, com entendimento, né? É você, às vezes, perceber a dor do outro, e se interessar e fazer algo por aquele outro, né? É, às vezes, você tirar uma casca de banana da rua, né? Isso. Alguém for pisar e, de repente... quer dizer, então, é essa vivência, né, a todo instante, em que a gente se vê útil, como nós citamos, né, foi citada aqui a questão da natureza, né? Tudo tem um porquê e uma utilidade, né? Na natureza, os animais, as plantas, né? Os próprios minerais. Então, nós também fazemos parte desse mundo e precisamos ter a nossa utilidade, né? Fazendo o bem, porque essa é a nossa grande utilidade, né? E à medida que a gente vai conseguindo entender isso e realmente praticando, não só falando, mas praticando, né? Aí a gente vai fazer diferença, né? Essa construção do amor que fala Emmanuel, né? Esse livro, Construção do Amor, né? Oferenda cristã, é o próprio coração. Exatamente. E você fez me lembrar de um outro texto dele, que o título é Pequeninos Mais Úteis. Porque, como você falou, às vezes você quer fazer uma coisa enorme, né, acha que você tem que fazer uma coisa imensa. Não, mas às vezes as coisas pequenas, né, que são úteis, que são necessárias e que acaba sendo a vontade de Deus, como você colocou aí, né? Acho que um texto complementa o outro aí, Emmanuel. Os dois são muito legais. A Renata, desculpa, a Regina ia falar alguma coisa? Não? A Lenise, acho que era a Lenise, mudou de lugar aqui na minha tela. É só um comentário rapidinho mesmo, assim. Eu acredito que, pegando o gancho da Regina e falando das pequeninas coisas que a gente pode fazer, sim, dentro do nosso próprio lar, as pequenas renúncias em favor do outro, o silêncio que, né, que você falou, quando você escolhe silenciar, ser firme naquilo,
nas suas, né, nos seus objetivos, é renunciar ao seu ego, é renunciar à sua vontade pequena, né, pequena, de, sei lá, de passeios, de outras coisas, mas para servir ali dentro dessa casa, às vezes silenciando quando o outro está nervoso. Isso tudo, eu acredito que a gente está fazendo a vontade divina, né? Aprendendo nas situações do nosso lar, de desavenças, de aprender com o outro também. Isso tudo é muito importante, essas coisas pequenas, para que a gente possa ir trabalhando a nossa intimidade. É isso que vai agradando ele, é a gente procurar cada dia melhorar um pouquinho mais nos nossos relacionamentos, que é o que mais importante, porque é o que leva a Deus, né, o que leva a essa conexão maior com Deus é através do nosso próximo, é através daquele que está bem pertinho de nós, né, nas dificuldades, tornando a nossa vida mais difícil no sentido de, para que a gente possa crescer mesmo, aprendendo a compreender, aprendendo a, a servir, aprendendo a silenciar, aprendendo a deixar um tanto de coisas, né? Eu lembro uma vez, Valdete, que um caso assim que aconteceu na minha casa, meu filho queria se suicidar e eu fiquei 2 meses sentada na porta do quarto dele. Então, eu falei que é um aprendizado tão grande, que eu aprendi a silenciar, porque eu não podia falar nada com ele, então eu tinha que voltar para a oração, pedir para Deus. Então, aprendi a paciência, aprendi a ter esperança, sabe? Porque às vezes a gente chega a enxergar uma luz no fim do túnel, mas são colocadas pessoas. Eu tinha uma tia que ela falava assim, filha, ela é espírita também, ela falava assim, filha, pode me ligar a hora que você quiser, eu não durmo, eu tenho insônia e eu estou aqui do seu lado. Então, assim, pessoas são colocadas ao seu redor, né, Valdir? Então, é muito aprendizado, e a gente tem que aprender com as lições da vida. Né? Então, onde você não viu uma esperança, ela surge, sabe? Se você aprender a escutar, e quando você pede, você fala assim, não tem uma luz no fim do túnel, aí de repente, sabe, assim, parece que aquilo vai amenizando, você dorme, Deus te responde quando você busca, né? Então, é isso. Eu acho que nesses aprendizados do dia a dia que Deus quer que a gente cresça, fazendo isso, aprendendo com as coisas do dia a dia, com as pequenas coisas, com as grandes coisas, a gente aprender, né? É isso que Deus quer de nós. Muito, muito lindo, Lenise, muito lindo mesmo. A gente sabe que a primeira escola que a gente entra quando entra aqui na Terra é a família, né? Então, com a família a gente aprende muita coisa realmente. Valdete, desculpa se às vezes, mas é bom às vezes a gente conhecer um pouquinho uma das outras, né? Eu sei que aqui não é para isso, não, mas um exemplo às vezes é bom para a gente mostrar que a gente encontra luz no fim do túnel, em todos os sentidos, né? É só a gente saber ouvir o coração. É isso aí. Não precisa pensar que isso aqui não é para isso, não. Sabe? A gente está aqui para trocar emoções, trocar sentimentos, trocar sentimentos, né? Desculpa, gente. Mas é isso aí. Muito lindo. Gente, alguém tem mais alguma coisa para colocar aqui? Senão a gente vai parar por aqui. O próximo versículo, aí tem bastante coisa para comentar, viu, gente? Olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, parece que tem várias frases dentro do mesmo versículo, né? Então, vai ser um versículo que promete aí para gente discutir, tá? Mas, então, por hoje, a gente vai parando por aqui, agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente.
agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais e trazer, mestre, a lição da noite para o nosso coração, para o nosso dia a dia, para que possamos sempre tentando buscar nossa conexão com o mais alto, nossa conexão com Jesus, conexão com o nosso Pai, que possamos, à medida do possível e sempre um pouco mais, entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas e que a nossa fé possa nos fazer aceitar e entender que tudo vem para o nosso melhor, porque Deus é um Pai amoroso e misericordioso e só pode desejar o melhor, desejar e enviar para nós o que for melhor para cada um de nós. Então, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, por mais esse momento e obrigado por mais as lições da noite. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre. É isso aí, minhas amigas. Beijos, boa semana para todos. Com Deus, até semana que vem. Até semana que vem, se Deus assim o permitir. Boa noite, tudo de bom.